Salmos 37, versículos 1 ao 3. Salmos 37, 1 ao 3. Esse Salmos fez parte hoje do estudo da escola de discipulado, onde hoje assim nós fomos impactados aí com o estudo da parte do pastor Léo, muito lindo, os processos das coisas, né, o tempo. Não te dignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor, faze o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Amém, querido? Eu gostaria de convidar você a desocupar suas mãos, elevá-las acima da sua cabeça, se possível for, e dê a Deus a melhor salva de palmas, e vamos receber o ministério de louvor em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Amém. Paz do Senhor Jesus. Posso pedir algo para a igreja? Não sei se nós vamos conseguir, mas nós conseguimos chegar um pouco mais para frente, para a gente sentar no banco aqui na frente. Vamos, quem tiver mais atrás aí, se tiver algum visitante, fala com ele assim, vamos sentar lá na frente, porque ficar esses primeiros bancos vazios. Puxa a pessoa que está do seu lado e fala assim, vamos lá, vamos ficar lá um pouco mais na frente. Assim nessa tarde grandes coisas vão acontecer. Eu convido você a fechar os seus olhos neste momento e que você possa entregar para o Senhor o seu melhor louvor nessa tarde, a sua melhor adoração. Eu tenho uma boa notícia para você, que o Senhor está aqui nesse lugar e estava aguardando por nós. Vamos expressar para o Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara, esperança viva. Declare nessa tarde, vamos, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor. Vamos, cante. Se expresse para o Senhor e tua presença. Ei, ergue suas mãos para o céu e diga, vamos. Ei. Santo Espírito, tu és bem-vindo neste lugar, Senhor. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Te bendizemos, Senhor. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, declare, declare. Inundar, encher este lugar. É o desejo. É o desejo do meu coração. Aleluia. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Abre sua boca, vai glorificando ao Senhor nessa tarde. Expresse para o Senhor, falando, Senhor, eu estou aqui. Não há nada melhor, não há nada igual a que se compara, a esperança viva. E tua presença. Eu provei e vi, eu provei e vi
o mais doce amor. que liberta o meu ser E a vergonha desfaz. Tua presença. Declare, Santo Espírito. Vamos, vamos. Santo Espírito és bem-vindo aqui, vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito és. Declare nessa tarde. Diga, diga essa tarde. Ei, Senhor, enche os nossos vidas. É o desejo do nosso coração nessa tarde. Nós queremos sair cheio aqui da tua presença. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Vim para adorar-te, vim para, diga, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno. Tão maravilhoso, Vamos declarar, vamos? Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Só a igreja canta. Eu vim para adorar-te. Você consegue cantar mais alto? Você consegue declarar isso nessa tarde? Entendo o que você está cantando. Entendo o que você está dizendo. Você consegue erguer suas mãos para o céu e cantar? Eu vim para adorar, vim para essa tarde, Senhor. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Rei. Nós o amamos, nós o adoramos. Não há outro lugar se não for a Tua presença. Senhor, te bendizemos, Senhor. Nós estamos aqui, nós estamos aqui. Queremos ouvir tua voz, Senhor. Queremos ouvir tua voz, Senhor. Te adoramos. Bendizemos, exaltamos, Senhor. Dá uma cutucada no seu irmão do seu lado e fala assim: olha, se você está vivo, eu preciso que você adore o mais forte. Mas dá uma cutucada nele, ou dá um beliscão nele santo devagar, vê se ele está vivo aí. Belisca ele meio santo, você fala assim: ai, fala assim, ah, está vivo. Vamos fechar os nossos olhos nessa tarde. Vamos expressar para o Senhor.
Vai abrindo sua boca e falando com o Senhor. Diz quanto você o ama. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Hey! Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Declare nessa tarde: o teu reino é sempre eterno. Amém, misericórdia, justiça, igualdade, bondade, fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Vamos declarar nessa tarde, vamos. O teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. O teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, Igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. a tua igreja te adora. Vamos cantar mais alto, vamos. O teu reino é sempre eterno, Firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. a tua igreja te adora. Faz o seguinte, pega na mão desse irmão que está do teu lado aí. Fala com ele assim: você precisa entender algo. Nós adoramos o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que não nos deixou órfãos. Ele morreu na cruz do Calvário e ao terceiro dia ele ressuscitou. E vivo ele está em nosso meio. Eu quero dizer para você algo: ele está aqui nessa tarde.
Talvez você não tenha motivo para glorificar, mas eu quero te apresentar um motivo para você glorificar o Senhor. Que você está vivo e pela misericórdia dele. Ele diz assim, olha, quando ele chega na porta, ele bate. Se você abrir, ele entra e ceará contigo e você com ele. Eu quero dizer algo, quando o Senhor ele entra na nossa vida, muda a história da nossa casa, muda a história da nossa vida, muda a história do nosso trabalho. Quando ele entra, algo novo acontece. Pode dizer tudo ao contrário, pode dizer tudo ao contrário, mas quando ele entra, algo novo acontece na nossa vida. E eu quero que você erga a mão desse irmão para o céu. Talvez ele não está entendendo nada. Você que nos visita nessa tarde, eu tenho uma boa notícia para você. O Senhor hoje quer falar no seu coração. Eu tenho certeza que você está sentindo algo dentro de você, tá assim, tem algo vibrando dentro de mim diferente. Eu quero dizer algo. Você é um escolhido e um escolhido do Senhor. Ele te chamou pelo teu nome e te disse assim, olha, tu és meu. Quer dizer, quando tu és meu, porque nós somos separados, somos uma geração eleita separada. Entenda isso. Canta assim, ó. Teu reino é sempre eterno. Ei, Senhor. Ei, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Nós te bendizemos, Senhor. A tua igreja te adora. Vamos tentar cantar mais alto. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Não para de cantar não, agora pode soltar a mão do seu irmão. Erga suas mãos para o céu e cante. Teu reino é sempre. Não para de cantar não, vai entendendo. Misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia,
seja dada ao Senhor. Aleluia. Toma o seu assento, por favor. Queridos, ainda nessa atmosfera de adoração, eu quero ler com você um texto que se encontra em 2 Coríntios capítulo 8. Nós vamos ler alguns versículos, poucos versículos, até o versículo, 5. Apóstolo Paulo, ele fazendo menção de uma cidade e de alguns irmãos, aos irmãos da igreja de Macedônia. Apóstolo Paulo, ele escreve o seguinte, 2 Coríntios capítulo 8, a partir do versículo 1. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos, e não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmo, primeiro ao Senhor, depois a nós pela vontade de Deus. Queridos, chegue em casa depois, estude esse texto, analisa ele. Apóstolo Paulo está fazendo menção de um grupo de irmãos da igreja da Macedônia que eram pobres, passavam por dificuldades horrendas financeiras, mas que insistiram para poder ajudar financeiramente. E ele fala que Deus os abençoou de forma extraordinária. Quantas vezes hoje é o inverso aqui dentro da igreja? Nós precisamos insistir com as pessoas para nos ajudar no projeto da casa do Senhor, sendo que deveríamos ter o mesmo coração da Macedônia. Que Deus ache no nosso meio, que Deus ache em você, que Deus ache em mim, que Deus ache em nós o coração dos macedônios, em nome de Jesus. Amém? Quero convidar você que vai consagrar seus dízimos, as ofertas, toma na sua mão. Você que recebeu da mesma porção, da mesma unção dos macedônios, fique à vontade, saia do seu lugar voluntariamente, com alegria, servindo ao Senhor com os dízimos, as ofertas. Bendito é o teu nome, Senhor. Aleluia. Exaltado seja o Senhor. Por favor, vamos orar ao Senhor, em nome de Jesus. Estenda suas mãos em direção ao gasofilácio. Pai, muito obrigado, Senhor, por cada dizimista e ofertante da casa do Senhor. Deus, nessa noite nós oramos, nós consagramos os dízimos, as ofertas, abençoamos a vida do dizimista e ofertante. Senhor amado, fazemos menção do que a tua palavra diz. A tua palavra diz que o Senhor abençoaria os dizimistas e ofertantes de forma tal que dela vos advenha maior abastança. Que assim seja na casa de cada um dos dizimistas e ofertantes, para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Amém? Por favor, ainda de pé, eu gostaria de convidar você ainda de pé. Vamos receber o pastor Irlan, aplaudindo ao Senhor, que é um dos nossos pastores, que vai trazer a palavra ao nosso coração. Amém? Paz do Senhor, irmãos. Me ajuda aqui, vou ficar aqui embaixo. Fazer tipo a escola dominical de tarde. Vamos fechar os olhos, vamos orar. Pai, nós te louvamos, engrandecemos o teu nome, Senhor. Declaramos o poder do teu sangue sobre as nossas vidas, o teu sangue que nos purifica de todo o pecado, o teu sangue que nos dá acesso ao trono da tua graça. Pai, nesta tarde, Senhor, começo de noite, no dia que o Senhor preparou, Senhor, para que nós pudéssemos estar na tua presença, nós queremos pedir ao teu Espírito Santo que ilumine a nossa mente, o nosso coração, para que nós possamos compreender, Senhor, a grandeza, a profundidade, a altura da tua palavra nas nossas vidas, Senhor.
Ó Pai, que eu não fale nada inspirado por mim mesmo, mas somente aquilo que for da Tua vontade, Senhor. Em o nome de Jesus, prepara o nosso coração. Em o nome de Jesus, amém. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8. Efésios, capítulo 2, versículo 8. Quem não me conhece, o meu nome é Pastor Irlan Melo, eu sou discípulo do pastor William, da pastora Janete. Efésios, capítulo 2, versículo 8. Efésios 2, 8. É um texto muito conhecido, vocês devem conhecer, e nós vamos ler aqui rapidamente. Diz assim a palavra do Senhor: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Amém? Pode se assentar. Eu vou compartilhar com os irmãos uma palavra que eu não lembro se eu ministrei essa palavra aqui, mas eu acho que é importante a gente falar sobre isso agora, visto que nós estamos, daqui a 4 domingos, nós vamos mudar a história da nossa nação. Amém? Então nós vamos falar sobre cristão e a política. Por que a gente deve falar sobre isso? Já vai falar sobre política na igreja? Não, eu vou falar sobre o cristão e a política. Qual é a influência que um cristão pode ter na política? Como deve ser o comportamento de um cristão na política? O cristão deve se envolver com a política? Quando eu era pequeno, lá na igreja presbiteriana lá do bairro Novo das Indústrias, qual que é a idade do seu menino? 8 anos, que eu ficava lá sentado lá, muitas vezes eu ouvi o pastor falar assim: política é do diabo, não envolve com isso não, isso não presta. E aí aqueles homens maus, aqueles que gostavam de política, aqueles que queriam se dar bem, enriquecer, levar vantagem, eles podiam mexer com política. E eles mexiam com política, e eles envolviam na política. E eles também faziam uma carreira dentro da política e muitas vezes prejudicando o povo. Os irmãos sabem, alguns irmãos sabem, há alguns dias atrás, eu e a Giza, nós fomos conhecer a nossa igreja lá em Madrid. E aproveitamos e conhecemos algumas cidades lá da Europa. É impressionante a diferença com o Brasil. Totalmente diferente. Mas por que é diferente? Se existem países que Minas Gerais, a renda de Minas Gerais é superior a algum dos países que eu visitei. Então por que aqui é de uma forma e lá é de outra forma? Qual é a diferença? A diferença é quem administra. A diferença são os políticos. E a Bíblia diz, como nós lemos aqui no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8. Pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. E aí, se você continuar lendo, o versículo 9 diz assim: não vem das obras, para que ninguém se glorie. Essa é a base do Evangelho. A base do Evangelho é o seguinte: confiança. Confiança através a salvação nos traz confiança. Só em Jesus. A salvação é uma confiança que nós temos somente em Jesus. Agora vamos ler o versículo 10. Olha o que diz o versículo 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Aí eu pergunto para cada um de nós: como nós podemos fazer boas obras no mundo? Quando eu oro pelo Maurício, a Bíblia diz que a oração de um justo muito pode em seus efeitos. Mas se ele está passando necessidade e eu chego com a solução, eu estou praticando uma boa obra, não estou, Alberto? Agora, o que são boas obras? Porque ele disse assim, que nós fomos feitos para boas obras.
Quantas vezes, irmãos, nós vemos leis que são prejudiciais para a população? Leis que pesam no bolso. Leis que dificultam a nossa vida. Quando eu estava viajando, eu fiquei impressionado com uma coisa. O que mais me impressionou é o seguinte: você chega no aeroporto, o metrô te leva para a cidade. E dentro da cidade, o metrô te leva para tudo quanto é lugar. Se você quiser, você paga um valor, Glaucio, por exemplo, 3 euros, e durante 24 horas você pode andar para onde você quiser. Já pensou isso aqui, Luiz? Já pensou? Você poder utilizar, mas isso é uma boa obra, não é? Mas quem pode fazer essa boa obra? Os governantes. Ele que pode fazer as boas obras. É ele que tem a caneta para assinar. Agora, ao mesmo tempo que ele pode fazer a boa obra, ele pode desviar os valores para dentro do seu bolso, para levar vantagem em cima disso. Então, como que nós podemos cumprir o mandamento do Senhor que diz que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos? Fazendo boas obras, ajudando as pessoas que precisam. Pastor, mas eu já estou desiludido, não é? Eu não quero mais mexer com política, e todo mundo é ladrão. Esse é o discurso dos maus. Esse é o discurso das pessoas que não enxergam que existe um caminho diferente. Eu esqueci de falar para quem não me conhece, se tiver alguém aqui que ainda nunca me viu, esse ano é ano de eleição, não é? Eu não sou candidato. Pela misericórdia do Senhor, através do voto dos irmãos, hoje eu sou vereador na cidade de Belo Horizonte. Esse ano é ano de eleição. Mas, orando ao Senhor, o Senhor não me disse para candidatar. Então, para que eu vou fazer isso? Veja o que diz lá em Mateus capítulo 5, versículo 16. Abre aí comigo. Brilhe a tua luz diante dos homens, para que as suas boas obras glorifiquem ao vosso Pai Celestial. Eu pergunto para cada um de você, como cristão, você que está aqui hoje, aqui o texto diz que as suas boas obras têm que glorificar Jesus. Você tem praticado boas obras? As pessoas que olham para você, como o pastor William pregou hoje aqui na Santa Ceia, as pessoas te identificam como uma pessoa diferente? Aqui ele está dizendo, brilhe a tua luz diante dos homens. Irmãos, a igreja é uma instituição de extrema importância para transformar as cidades. Onde tem uma igreja, toda a dinâmica do entorno é modificada. Sabe por quê? Porque a igreja traz paz, a igreja traz luz, a igreja traz uma nova visão. Quantas pessoas são transformadas através da igreja? Mas a igreja também, ela tem uma outra função, de propagar valores morais, valores espirituais, valores em relação à família, de cumprimento das leis, de trabalho digno. É função da igreja também. Dificilmente uma pessoa convertida vai ser um péssimo funcionário. Dificilmente uma pessoa convertida vai ser um péssimo patrão. Uma pessoa convertida, ela vai andar segundo os preceitos da palavra de Deus. Quantas e quantas vezes a única instituição que consegue entrar em determinados locais é a igreja. No 7 de setembro, eu caminhei junto com umas 13 a 15 igrejas lá da região do Cabana, Vista Alegre. Nós fomos andar ali, uma marcha pela paz, contra a violência. Quem aqui tem mais idade sabe que há 20, 30 anos atrás, o Cabana, o Vista Alegre, o Nova Sintra, era terra de ninguém. As pessoas andavam lá com medo.
Mas eu não sei se você sabe que todos os dias, lá na pracinha do Arco Verde, tem uma oração. Alguém está lá clamando pelo sangue de Jesus, todos os dias. Enquanto a gente estava marchando, nós andamos, o Cristiano estava comigo, ele está aí, o Cristiano, meu discípulo. Ele estava comigo, e ele falando comigo, ó, aqui é boca de fumo, e a igreja está lá marchando. E quando chegava na boca do fumo, quando chegava no lugar, sabe o que a gente fazia? Parava e começava a orar. Todo mundo estendia as mãos e começava a orar. E durante a oração, não era raro, pastor Osmano, que alguns daqueles meninos que estavam ali envolvidos com o tráfico pediam oração. E a igreja ia lá, estendia a mão, e ele começava a chorar. Quem é que consegue entrar nesses lugares? Quem é que vai ali? É a igreja do Senhor. A igreja vai. Mas e depois, quando o terreno está limpo, está preparado, o que é feito ali? Precisa de políticas públicas. Mas quem vai fazer as políticas públicas? Aqueles que têm os seus próprios interesses? De jeito nenhum. Então, eu não sei se você sabe também, mas existem, por exemplo, estatísticas que a principal porta de saída da criminalidade se chama igreja evangélica. Sabia disso, Jussara? A maioria das pessoas que consegue sair são pessoas que entregam a sua vida para Jesus. A maioria daquelas pessoas que são dependentes químicos e abandonam o vício, vem para a igreja. Então a igreja, ela faz um papel social, e é necessário que existam pessoas ali, dentro dos parlamentos, dentro do executivo, que são pessoas que tenham essa visão. Eu ainda creio, em nome de Jesus, que um dia nós vamos ter um homem de Deus ou uma mulher de Deus que é convertido, sentado lá na cadeira do Planalto, amém? Eu creio que isso ainda vai acontecer. Mas nós precisamos o quê? Orar e não desanimar. Porque muitas vezes a gente desanima. Imagina o caso da Colômbia, onde o pastor César, uma vez por semana, se senta com o presidente e durante 30 minutos realiza uma célula. Olha que bênção. Já pensou, gente? E a Colômbia está sendo transformada. A Colômbia era o quê? Era as Farc. As Farc já entregou as armas. Olha a transformação do poder da oração, mas também a influência dentro dos parlamentos. Às vezes as pessoas falam assim, olha, eu quero jogar uma bomba no Congresso Nacional. Está errado. Nós temos que jogar um monte de servo de Deus lá dentro. Explodir de dentro para fora, não de fora para dentro. Mudar a realidade de dentro para fora. Como aconteceu na Colômbia. Imagina, gente, uma senadora da República, esposa de um pastor, a pastora Cláudia Castelhanos, estando ali discutindo coisas relacionadas à vida da cidade, da nação, mas ao mesmo tempo com os valores do reino. Essa é a diferença quando você tem os valores do reino. Agora, na história da humanidade, nós vemos também que os cristãos influenciaram muito na vida das pessoas. Olha só, no Império Romano, por volta do ano 374 depois de Cristo, existia uma lei, sabe o que essa lei permitia, Maurício? O aborto. E nesse ano proibiu o aborto, o infanticídio. Agora, pense comigo, pastor, eu estou querendo votar no candidato fulano de tal. A pergunta é, esse candidato é a favor do aborto? Ah, eu nunca perguntei isso. Está errado. Você tem que saber. Porque a Bíblia condena. Mas eu sou a favor? E a pessoa que está lá na hora de votar? Vai votar assim ou assado? Eu preciso saber disso. A pessoa que eu vou votar, ela é a favor da liberalização do uso das drogas? Maconha para todo mundo. Cocaína liberada. Crack. Porque existem pessoas que abertamente são a favor. E às vezes eu voto nas pessoas
E eu não sei qual que é a ideologia deles, o que eles pregam. Na Índia, até 1829 existia uma lei. Sabe qual é a lei, Alberto? Se o homem morreu, a mulher ficou viúva, ela é queimada junto com ele. Na Índia existia essa lei. E os cristãos, Jussara, é que influenciaram o parlamento para revogar essa lei. Sabia disso, Maurício? Você morreu, ó, a Rose já era. Existia essa lei. E essa lei, ela caiu em 1829, através da influência dos cristãos no parlamento. Você não estava aqui, né? Já pensou? Ninguém. Nos Estados Unidos, irmãos, quando houve aquela campanha abolicionista, 2/3 dos cristãos que pregavam contra a escravidão, eles pregavam do púlpito, para acabar com a escravidão. Nós temos o famoso Martin Luther King, que lutou e até perdeu a sua vida, lutando contra a escravidão, pregando contra a escravidão, contra a segregação das pessoas. Isso influenciou no parlamento para que mudasse a lei. Por quê? Porque um cristão na política, os seus valores são os valores morais de Deus que estão na Bíblia. Esse é o caminho. Pastor, mas eu conheço um que diz que é crente. Irmão, toda regra tem exceção. Todo crente é convertido? Então, todo cristão que está na política pode também não ser convertido. Pode ter pessoas que estão usando o púlpito, usando a igreja. Mas quem é que vai te mostrar isso? O Espírito Santo. Ele é que vai te mostrar. Mas por causa disso eu não posso abandonar e desistir, não é? Olha o que diz Provérbios, capítulo 11, versículo 14. Provérbios, capítulo 11, versículo 14. Achou aí? Diz assim: quando não há direção sábia, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. Quem é que determina a direção de um país, de um estado, de uma cidade? É o governante. É ele que determina. Agora, quando não é uma direção sábia, o que vai acontecer? O povo cai. Mas na multidão de conselhos, quem é que aconselha o prefeito? Quem é que aconselha o governador? Quem é que aconselha o presidente da república? São os parlamentares que estão ali. Eu acho que eu já falei isso para você, senão você vai ficar sabendo agora. Logo no início desse governo municipal, foi aprovada uma diretriz onde a ideologia de gênero ia entrar nas escolas. Ia começar a não ter mais banheiro masculino nem feminino, ia ser tudo unissex. Ia começar, você que tem um menino que está numa escola municipal, ver seu menino levando uma boneca para casa, a menina levando um carrinho, começando a dizer o seguinte, que nós não nascemos nem homem nem mulher, isso é uma construção social. E isso estava lá no plano. E aí o que acontece? Nós olhamos isso e levamos até o governo Calil e falamos para ele, olha, vai continuar desse jeito? Se continuar desse jeito aqui, nós aqui que somos cristãos, nós não vamos te apoiar em nada nessa cidade, enquanto não resolver. Sabe o que aconteceu? Imediatamente foi retirado tudo isso. Até porque, gente, vou te falar a verdade, ele não sabia, né? Quem fez isso? Foi a secretária de Educação. E aí depois que ele chegou, imagina uma pessoa que assina mais de 3.000 documentos por dia, Alberto. Dá para ler? Tem que confiar, não é? Então é a multidão de conselho. É a hora de ter o conselho. Outro, Provérbios 29, 4. Abre aí, Provérbios 29, 4. Deixa eu ver se a versão está igual a minha aqui. Uai, será que a minha está diferente? Então não é 29,4 não.
Eu não sei qual é o versículo, eu copiei errado. Vê se está dentro do 29 aí. Quando o governo é justo, o país tem segurança. Mas quando o governo cobra impostos demais, a nação acaba na desgraça. Isso é na versão de hoje. Não é esse Provérbios aí não, mas nós vamos achar depois onde que está. Mas está lá em Provérbios. Então, às vezes eu falo assim, eu não vou me envolver com política. Quando você fala que não está se envolvendo com política, você está se envolvendo também. Sabe por quê? Vou te explicar uma coisa, você que não sabe. Vamos imaginar que numa cidade existem 10 mil eleitores, ok? Para facilitar, 10 mil eleitores. 40% votou nulo, branco, ou não foi votar. Anulou, marcou branco, ou não foi votar. Ou seja, só 6 mil resolveram votar. Aí o que acontece? A votação somente dos 6 mil que é considerada. Os outros são totalmente descartados. Mas se 50% mais um não votar, anula a eleição. Mentira. Os 49% é que vão decidir aquele que vai ser o governante. Na Grécia Antiga, as pessoas se reuniam num local chamado eclésia, que era a assembleia da cidade para decidir o futuro da cidade. E aí aquelas pessoas que falaram assim, eu não quero ir, e não ia ali discutir o futuro da cidade, elas tinham um apelido, Maurício. Sabe qual era o apelido deles? Idiota. Esse era o apelido. Por quê? Porque deixava na mão do outro a decisão sobre o seu futuro. É como se eu dissesse para Jussara, Jussara, resolve o que vai ter de almoço lá em casa amanhã. Estou deixando, se, por exemplo, ela falar, vai ser angu com quiabo. Eu não gosto. Então não come. Porque eu deixei na mão dela resolver. Então, muitas vezes, irmãos, nós abandonamos, não nos envolvemos, mas, na verdade, tem muita gente que gosta muito de política. E está ali envolvido, sabe para quê? Para se beneficiar, para levar vantagem. Está ali para prejudicar as pessoas, para passar leis que vão nos prejudicar. Vocês sabiam, por exemplo, vocês viram, né, que na Bolívia, eles criaram uma lei que não podia mais ter reuniões em igrejas evangélicas e pessoas estavam sendo assassinadas lá na Bolívia. Na Bolívia, sabia que dízimo e oferta paga imposto? E vários países, isso está começando a acontecer, com uma desculpa que é para quê? Que é para usar para saúde, educação, mas na verdade é para prejudicar as igrejas. Os governos devem punir o mal e incentivar o bem, mas existem governos que punem o bem e incentivam o mal. Outro, os governos devem fazer justiça e defender os fracos. Existem governos que colocam as minorias em primeiro lugar e deixam todos os demais contrários à sua ideologia de lado. Os governos devem servir ao povo e buscar o bem do povo, e não o bem dos governantes. Gente, é impressionante. Vocês já viram? A pessoa entra na política, ela só tinha um carro. Ela sai, ela tem uma frota de táxi. Como é que consegue? Roubando. Como é que consegue fazer isso? Levando vantagem em cima do dinheiro do povo. Como que uma pessoa que não tinha nada, de repente ela aparece com milhões e milhões na conta? Não tem outra explicação. Outro, qual é o objetivo da igreja? Qual é o objetivo do cristão na política? Influenciar, irmãos. Influenciar. Quantas e quantas vezes eu percebo lá no dia a dia, grupos querendo influenciar nas leis aqui de Belo Horizonte. Influenciar para o mal. Influenciar para as coisas erradas. Pastor, já ouvi isso muito. Mas o Estado é laico. O que é isso, o Estado é laico? Que o Estado não tem bandeira de igreja. Está correto. Mas ele pode ser influenciado.
que é o que é o correto, em busca de quê? Que os princípios da palavra de Deus se apliquem. Eu não estou dizendo que o governo precisa converter as pessoas, não é isso não. O mundo vai continuar sendo um mundo. Outro dia o pastor Osmano fez uma mensagem maravilhosa sobre isso, falando sobre essa situação que muitas vezes o mundo não é como uma bactéria, né? Que entra na nossa corrente sanguínea e pode nos destruir. Mas nós podemos também ser essa bactéria de influenciar no governo, para mudar a realidade do nosso povo. Agora nós estamos vivendo um momento de transformação da nossa nação. Por isso eu quero que você abra comigo em Salmos 94, 20. Abre aí, já estou chegando nos finalmente. Salmo 94, 20. Salmo 94, 20. Por acaso associar-se contigo o trono da iniquidade, que forja o mal, tendo a lei por pretexto? No meu é mais ou menos a mesma coisa, mas olha só, eu vou me associar com o trono da iniquidade, eu vou me associar com pessoas, Jussara, que quer usar a lei para fazer o mal contra mim. E às vezes, irmãos, nós estamos nos associando de forma indevida e sem saber. Como assim, pastor? Quando eu voto em pessoas que têm uma ideologia contrária à palavra de Deus. Quando eu coloco pessoas lá no poder que são pessoas que maquinam o mal. O texto diz, forjam o mal, tendo a lei por pretexto. Ah, pastor, mano, infelizmente eu vou ter que fazer isso, porque a lei, não foi isso que o governador fez para ter que jogar Daniel na cova dos leões? Fizeram a lei. Ele teve que aceitar a lei estava lá. Mas quem é que fez a lei? O trono da iniquidade. Agora olha esse outro texto, Deuteronômio 17, 15. Abre aí para mim, Deuteronômio 17, 15. Olha só esse texto, o que diz, principalmente a segunda parte. Deuteronômio 17, 15. Olha só. Certamente designarás como rei aquele que o Senhor teu Deus escolher. Designarás um dos teus irmãos como rei sobre ti. Não poderás escolher um estrangeiro, um homem que não seja dos teus irmãos. Às vezes, Maurício, eu sou amigo de uma pessoa, um egípcio, um mundano, e ele é candidato. Eu sou muito amigo dele. Eu não me importo com a ideologia dele, eu não me importo se ele não cumpre a palavra de Deus, se ele não tem princípios bíblicos, eu vou lá e voto nele. E o pior é que ele ganha. E aí quando ele ganha, ele vai naquele outro texto, faz uma lei para prejudicar o povo de Deus com o seu voto. Então às vezes eu quero votar numa pessoa, e eu escolho uma pessoa que não é dos meus irmãos. O voto é livre, de fato é livre, mas você tem que ter uma maneira de escolher. Você não pode escolher porque fulano pediu, Beltrano pediu, porque é parente do meu amigo, é meu primo. Mas a pergunta é, ele está com os princípios da palavra de Deus no seu coração? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Não. Inclusive, ele está num partido que é um partido que é a favor de tudo contrário à palavra de Deus. Não, mas ele é uma bênção. Vocês acham que ele vai votar de acordo com ele ser uma bênção ou que o partido mandar? Irmãos, misericórdia. O texto é muito claro, ele fala, olha, fala assim, designarás um dos teus irmãos. Não poderás escolher um estrangeiro, um homem que não seja dos teus irmãos. Misericórdia. Pior do que anular o voto, pior do que votar branco, pior do que não ir votar, é você votar no ímpio.
é você votar numa pessoa que não é temente a Deus. Sabe por quê? Porque isso vai ter consequência na nossa vida. Vai ter consequência no nosso futuro. Pessoas que são a favor da legalização do uso das drogas, pessoas que são a favor do aborto, pessoas que são a favor da eutanásia, princípios contrários à palavra de Deus, pessoas que não defendem a vida, pessoas que defendem uma cultura de morte. Ah, pastor, eu já entendi isso. Mas olha só, irmãos, hoje em dia, na mídia, é o politicamente correto. O que é o politicamente correto? Você não pode apontar o erro da pessoa. E aí, aquelas pessoas que são contrárias a esse sistema, elas são rotuladas. Você é fascista, homofóbico, você tem um discurso de ódio. Mas por quê? Porque elas não querem ouvir a verdade. Porque a verdade dói. A verdade, ela liberta, mas quem não quer ser liberto, ela machuca. Ela machuca. E nós estávamos, irmãos, caminhando numa situação no nosso país, que nós íamos por um caminho que talvez não teria mais volta. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos, se não fosse por causa da oração da igreja, nós já teríamos uma situação até de guerra civil. É porque tem homens e mulheres que estão orando pelo país. Agora, não adianta orar e na hora de votar, a gente votar com pessoas contrárias à palavra. Misericórdia. Olha só, a Bíblia diz que é sim, sim, não, não. Se é sim, sim, não, não, e eu te coloco lá, Maurício, você tem que falar sim ou não, correto? Então, como que eu vou votar um negócio e eu vou apertar o quê? Abstenção. Eu não sei se vocês acompanharam, mas teve um ex-presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte que estava preso, está usando tornozeleira, cheio de coisa errada, e aí apareceu para votar. É para tirar o mandato dele ou para continuar? A maioria, sabe o que votou? Abstenção. Nem sim, nem não. Mas a abstenção favorece ele, né? E aí ele continua. Não está lá porque a justiça não permitiu. Mas poderia estar. E aí, eu voto numa pessoa, esse assunto, Maurício, nós vamos levar para o plebiscito. O plebiscito vai decidir. Vamos fazer um referendo. O referendo vai decidir. Mas eu estou colocando a pessoa lá, é para decidir, uai. Ela que tem que decidir. Ela está me representando ali no local. Eu sou a favor de o livre mercado, mas sou a favor do aborto. Mas sou a favor da liberação do uso das drogas. Eu vou votar nessa pessoa porque eu achei que é o melhor discurso, mas ele conhece a palavra? Quem são as influências dele? Quem que vai influenciar na hora das decisões dessa pessoa? Qual é o passado dessa pessoa? Essa pessoa já se envolveu com coisas erradas? O que ela já fez na vida? Tudo a gente tem que olhar antes, para evitar esse tipo de situação, para não colocar depois pessoas que vão nos prejudicar. Já pensou? Irmãos, misericórdia. Nós vamos começar ano que vem uma nova etapa no Brasil, em nome de Jesus. Amém? Mas nós temos que caminhar numa outra direção. Quem está satisfeito com a maneira que o Brasil está hoje, do jeito que está, levanta a mão. Quem está satisfeito? Se ninguém está satisfeito, nós temos que votar de uma forma diferente do que está aqui hoje, correto? Então, se o que está hoje não está legal, todo mundo que apoia o que é hoje, nós temos que estar do outro lado. Se todo mundo está apoiando essa pessoa, e essa pessoa, todos os partidos estão junto dessa pessoa, então eu tenho que votar do lado de cá. Porque aquilo ali vai continuar o que já é.
É simples assim. E às vezes a gente não enxerga isso e deixa as pessoas nos enganar com discursos bonitos, mas que na prática são discursos de ódio. Irmãos, lá dentro da Câmara Municipal, muitas vezes nós somos confrontados com discursos de ódio. Mas na mídia, é florzinha para lá e florzinha para cá. Por quê? Porque é a ideologia que a pessoa usa no dia a dia dela. E pessoas que são frontalmente contrárias à palavra de Deus, contrários a tudo aquilo que a Bíblia diz. Estamos encerrando. Há esperança? Claro que há. Só que nós devemos entender uma coisa, irmãos. Nós devemos entender que o Senhor Jesus, ele disse, olha, é chegado o reino dos céus. É chegado o reino dos céus. E nós precisamos entender que a palavra de Deus transforma a vida das pessoas. Vocês acham que os Estados Unidos é o país mais próspero do mundo, por acaso? Quem são as pessoas que fundaram os Estados Unidos? Como essa nação foi constituída? Quais são as influências? Por que o maior amigo dos Estados Unidos se chama Israel? Isso tudo, muitas vezes, e a Bíblia diz, abençoarei os que te abençoarem. Nós passamos um período na história do Brasil, que o Brasil virou as costas para Israel e abriu para o mundo árabe. Estou dizendo que não tem que ter relacionamento com o mundo árabe, não, mas não posso virar as costas para Israel. O tanto de coisa que eles podem nos ensinar, é a maior democracia do mundo. E as pessoas ficam o quê? A mídia só martelando contra. Desconfie, meu irmão. Se a TV está falando mal, se o jornal está falando mal, se todo mundo está falando mal, tem alguma coisa errada. Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no benigno, é assim? Jaz no quê? Então o sistema, ele vai ser todo favorável para esse tipo de prática. Práticas contrárias à palavra de Deus. Então é necessário que eu e você possamos orar, pedir a Deus, Senhor, me ajuda a escolher a pessoa certa, me ajuda a orar para que o Senhor me mostre. Outra coisa que eu quero falar para vocês, presta atenção. Pastor, o Maurício é meu exemplo aqui, né? Aí o Maurício chega para mim e falou, pastor, é o seguinte, eu vou votar no fulano, que é meu primo, mas ele é servo de Deus. Ele busca o Senhor, ele é uma pessoa crente. Eu falei, é mesmo? Que bênção. Qual partido que ele é? Ah, de tal partido. Ah, tá bom. Então tá. E aí você vai olhar o partido. Eu já contei isso para vocês, vou falar de novo. Política é um jogo de carta marcada. Quem vai ganhar é escolhido na hora que você escolhe quem são os candidatos. Sabia disso? Então, às vezes, eu vou votar no primo do Maurício, que é crente, que é servo de Deus, mas eu vou eleger quem? O ímpio. Porque a chapa está toda preparada para o ímpio. Eu voto em um, mas quem ganha é o outro. Mas por quê, pastor? Como é que é isso? Deixa eu explicar para você entender. Vamos dar um exemplo, não vamos dar um exemplo real, vamos dar um exemplo fictício. Vamos imaginar que existem 10 vagas para deputado, 10. Para nós são 53, federal e 77 estadual, mas vamos falar como se fosse 10. Ok, como são 10, você pode lançar o número de candidatos mais a metade, então você pode lançar 15, ok? Para fazer um, precisa de um exemplo, 10 mil votos, para fazer um. Aí os 15, um fez 500, outro fez 600, outro fez 700, outro fez 800, outro fez 1000, outro não fez nada, desistiu, não foi. Somando tudo, você tem o número de votos capaz de eleger um deputado. Vamos imaginar que o número para ser eleito seriam 15 mil, né? Então, atingiu 15 mil votos, um vai ser eleito. Quem vai ser eleito?
quem tem mais votos desses 15. É assim. E aí, quem tem mais votos desse 15? É o ímpio, porque ele preparou a chapa para ele. Então, às vezes, você está em boa intenção, está votando no crente, no servo de Deus, porém, ele não vai ganhar. E mais, ele vai ajudar o ímpio a ganhar. Até isso a gente tem que prestar atenção. Senão a gente se equivoca também e vota errado. Ah, pastor, como é que nós vamos fazer para presidente? Tem servo de Deus? Tem. Vai ganhar? Não. Então nós vamos votar nele? Não. Você vota, você vai prejudicar ele mesmo, porque ele não vai ganhar, não tem a mínima chance, é impossível. Pastor, mas você está dizendo que é impossível? Estou dizendo que é impossível. Impossível. E aí eu voto na pessoa que é servo de Deus, mas é uma pessoa que não vai ganhar. Eu ajudo quem? Eu ajudo quem não é servo de Deus. Eu ajudo o ímpio. Eu ajudo aquele que tem um olhar frontalmente contrário à palavra. Então o que eu preciso ver? Quem é a favor da família? Quem é contra o aborto? Quem é contra a liberação do uso das drogas? Quem é a favor de uma economia mais liberal? Esse tipo de situação é que a gente precisa ver. Quem é que quer estatizar tudo? Irmãos, para que nós precisamos de uma fábrica de camisinha no Brasil? Pago pelo Estado, seu imposto, seu dinheiro. Seu dinheiro de imposto banca uma fábrica de camisinha. Para quê? Para que a gente precisa de tantas empresas públicas dentro do Brasil, onde políticos são indicados para ficar nessas empresas, e essas empresas, ao invés de dar lucro, elas dão prejuízo sistematicamente? Quem é que lembra da época que a telefonia era uma telefonia estatal? Que se você tivesse um telefone, Luiz, você tinha o quê? Ações, né? E valia uma nota. Abriu o mercado. Melhorou ou piorou as telecomunicações? Melhorou. E não tem mais aquela dificuldade de comprar. Todo mundo tem um celular, qualquer um pode ter o telefone, não tem mais aquela luta. Mas as pessoas querem o quê? Não, eu quero mais Estado, mais Estado. Quanto mais Estado, menos liberdade para nós. Nós precisamos de menos. O Estado só precisa preocupar com saúde, educação e segurança. O resto deixa na mão da iniciativa privada, gente. Meu Deus do céu, andando lá na Europa, eu falei, e essas estradas aqui? É tudo privatizada. Você não vê, Luiz, um buraco. Nada, 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 nada. E bem sinalizado, é uma benção. Por quê? Porque o Estado não está acostumado com isso. O Estado não precisa se envolver nisso. Não é necessário. Mas muitas vezes a gente permite. Então, é algo que a gente precisa pensar e orar para que Deus possa nos mostrar, Senhor, o que o Senhor quer que eu possa votar esse ano? Quem é o crente? Quem é a pessoa que serve a Deus? Mas não basta isso, e que tem chance de ganhar. Que às vezes a gente escolhe uma pessoa que é crente, mas não tem chance de ganhar. Não é? Eu tentei trazer ele hoje aqui de manhã, mas não teve jeito. Eu queria trazer o Carlos Viana hoje aqui, que é apresentador da Record, da Rádio Itatiaia, é membro da Igreja Batista Getsemane, uma pessoa que é de Deus e está concorrendo ao Senado com chance de ganhar. Com chance. Aí eu quero te dar um exemplo. Imagina que nós votemos nele e no outro, qualquer, porque são 2 votos para o Senado. O outro não ia ter voto na igreja evangélica, mas por causa do meu voto, ele vai ter. Nunca serviu a Deus, mas vai ter um voto. E o que já teria, não vai ter voto no mundo. Aí ele perde. Por quê? Porque eu não tive sabedoria de fazer o voto correto. Eu votei achando que eu ia fazer o bem, mas eu acabei fazendo o mal. Porque não era para votar em 2, era para votar só em um, porque só tem um servo de Deus. Então vou votar só em um. Vou anular o outro. Porque se eu votar em 2, o outro,
ele pode prejudicar o meu candidato. Mas por que você está falando isso, pastor? Porque, irmãos, só se acontecer um milagre no nosso estado para que uma vaga do Senado não seja da Dilma. É para rir, mas é para chorar, né, pastor? Só se acontecer um milagre, porque uma vaga é dela. Porque, infelizmente, as pessoas que têm esse viés político, todas vão votar nela, todas. Por quê? Porque os filhos das trevas são mais astutos do que os filhos da luz. Então, eles vão votar a favor do aborto, vão votar a favor da liberação das drogas, vão votar a favor da invasão de propriedade particular, vão votar. Esse é o voto. Mas quando as pessoas votam, eu posso dizer que 90% sabe o que está votando. De vez em quando aparece um cristão que não é convertido que vai lá e vota também, porque não sabe o que está fazendo. Então, quando a gente fala de envolvimento na política, é isso. É de mudar de dentro para fora, mas através de homens e mulheres que servem a Deus. Irmãos, independentemente de qualquer coisa, você acha justo uma pessoa ser esfaqueado porque está fazendo campanha política? Isso é correto? Seja quem for. Mas por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque existe uma luta entre a luz e as trevas. E tem pessoas que não estão dispostas a aceitar que haja uma mudança radical na nossa nação. As pessoas querem que continue do jeito que está, ou volta. Então, tem pessoas que não aceitam e vão para a violência. Já pensou se nós chegarmos no ponto, por exemplo, no México, atualmente, ser político é mais arriscado do que ser policial militar, pastor. Sabia? Que mata lá, por semana, mata 2, 3, por causa do cartel, das drogas. A Colômbia já passou por isso, mas lá, não, ainda não. Está acontecendo assassinato de político o tempo todo. É isso que a gente quer para o nosso país? É isso que a gente quer para a nossa nação? Então, nós precisamos nos envolver. Então, para fechar, eu quero ler novamente Efésios capítulo 2, versículo 8, 9 e 10, que diz assim: pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. É possível fazer boas obras. Os irmãos sabem, um ano e meio novato, né? Lá na Câmara Municipal de Belo Horizonte. A lei que facilita a entrada de hospitais em Belo Horizonte foi aprovada. A lei que transforma o dia 31 de outubro, que antes era o dia das bruxas, agora é o dia da reforma protestante na cidade de Belo Horizonte, aprovado. A lei que pune com cassação do alvará de qualquer estabelecimento onde tem a prática de pedofilia e abuso sexual contra criança e adolescente, aprovado. E a última lei que caça o alvará de posto de combustível, que vender combustível adulterado ou que tenha bomba chipada, que ao invés de entrar o número correto de litros, entra um número inferior, lei aprovada também. Influenciando o que nós lemos ali naquele versículo, influenciando as leis para o bem, e não para o mal, e não aceitando práticas que são contrárias ao Evangelho na cidade de Belo Horizonte. Eu gostaria que tivesse um cristão sentado naquela cadeira, como eu gostaria. Mas Deus sabe todas as coisas, né, pastor? Ele sabe o momento certo, Ele sabe a hora certa. E o texto de Deuteronômio 17:15 diz: designarás um dos teus irmãos como rei sobre ti. Não poderás escolher um estrangeiro, um homem que não seja dos teus irmãos. Peça ao Senhor para te mostrar um homem, uma mulher de Deus, que seja uma pessoa escolhida pelo Senhor. Os irmãos sabem, como eu disse aqui no início, que política é um jogo de carta marcada. Os irmãos sabem que, se fosse pela vontade do homem, nós não teríamos sido eleitos. Pela vontade do homem, outra pessoa seria eleita.
pela vontade do homem, até na hora que a Itatiaia avisou quem ganhou, falou o nome da outra pessoa e não falou meu nome, mas era a vontade do Senhor. Então o Senhor tem os seus escolhidos, Ele sabe aquelas pessoas que vão estar ali para influenciar. Agora, nós precisamos fazer a nossa parte, orar, pedir a Deus para mostrar as pessoas certas. Pastor, eu não gosto que fala de política dentro da igreja. Nós não estamos falando de politicagem, nós estamos falando de política de verdade. Até porque é necessário, porque nós precisamos de uma nova nação. Né? Pastor César é tão sábio, né, pastor? Até nas músicas, né? Nas músicas tem aquela música, ó, queremos ser uma nova nação. Até nas músicas eles estavam profetizando que a Colômbia ia ser diferente. E eu tenho certeza que o Brasil será do Senhor Jesus. O Brasil é do Senhor Jesus. Mas nós precisamos fazer a nossa parte, irmãos. Escolher homens e mulheres de Deus. Não joga fora algo que pessoas deram a vida para ter, que é o direito de votar. Joga fora, não. Peça a Deus para te mostrar as pessoas certas. E vai ali sabendo que você é um dos responsáveis. Vocês acham, irmãos, quando eu estou lá na Câmara Municipal, votando alguma coisa, você acha que eu não penso em vocês? Você acha que eu não penso no meu pastor? Na responsabilidade que eu tenho, como servo de Deus? Não é? Outro dia, tem um casal aqui, que eles são funcionários da BH Trans, e a BH Trans está tendo uma mudança total lá, e eles me procuraram. Aí eu falei, claro, vamos lá, e nós fomos no presidente, fomos em um, fomos no outro. Eu não tenho o poder de decidir, mas eu tenho o poder de influenciar. Esse que é a diferença, irmãos. Às vezes você quer algo, mas você não pode influenciar. E quando você escolhe a pessoa certa, quando você escolhe a pessoa que depois você vai poder ter contato com ela, essa pessoa pode te ajudar a influenciar. Influenciar para o quê? Para o bem, não para o mal. Influenciar para aquilo que está escrito na palavra de Deus. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Vamos ficar de pé, eu quero orar com você. Depois eu vou passar aqui para o pastor. Qualquer coisa ele já me dá a correção na hora, né, pastor? Senhor, nosso Deus e Pai. Senhor, nesta noite, Senhor, como igreja do Senhor, a Tua palavra diz que aquilo que a igreja ligar na terra, será ligado no céu. Então nós queremos ligar, Senhor, esta palavra profética, que o Brasil pertence ao Senhor Jesus. O Brasil pertence ao Senhor Jesus, ó Pai. E nós queremos, ó Pai, em nome de Jesus, levantar um clamor para estas eleições, ó Pai. Seja feita a Tua vontade, Senhor. Levanta homens e mulheres de Deus, pessoas, Senhor, que vão estar ali comprometidos com a Tua palavra, com o Teu reino, com os valores cristãos, Senhor, com a Bíblia, Senhor. Pai, levanta pessoas, Senhor, e nos ajuda a escolher homens e mulheres, ó Pai, que vão influenciar a nossa nação, ó Pai, influenciar para o bem, Senhor, influenciar para leis justas, ó Pai, leis que são de acordo com a Tua palavra, Senhor. Pai, que nós não possamos, Senhor, que nós não possamos viver a nossa geração sem sermos influenciadores, Senhor. Deus, abre o nosso coração, abre o nosso entendimento, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda mostrando o caminho que nós devemos seguir, ó Pai. Ó Senhor, tira do nosso coração, ó Pai, toda a influência do mundo, Senhor. Toda a influência de pessoas, Senhor, que não conhecem a Tua palavra. Pessoas, Senhor, que são voltadas para os seus próprios interesses, Senhor. Senhor, o Senhor é quem escolhe, o Senhor quem capacita. Mostra a cada um de nós, Senhor, aqueles que o Senhor tem preparado para estar governando sobre as nossas vidas, mas que nós possamos cumprir a Tua palavra e escolher dentre os nossos irmãos, Senhor. Pai, muito obrigado por esta oportunidade de estar na Tua casa, Senhor, falando da Tua palavra, Senhor. Ó Deus, cobre-nos com Teu sangue, com o Teu poder e com a Tua unção, em o nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus.
Vou passar aqui para o pastor. Vou subir aqui. Me ajuda aqui a subir aqui com o púlpito. Quer ficar aqui mesmo? Depois a gente sobe. Pode ser, irmãos. O pastor Irlan estava falando aqui, né? E eu estava meditando em Atos dos Apóstolos, quando Jesus estava sendo assunto aos céus. Ele chegou lá no Monte das Oliveiras ali, e os discípulos tinham saído, estava todo mundo ali naquela região de Betânia, né? Que fica mais ou menos 3 quilômetros do monte. E ali os discípulos foram para lá para encontrar com Jesus, né? E enquanto ele dava as recomendações, né, para pregar o evangelho a toda criatura, né, para ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, ele estava subindo, e eu ouvi assim, sem que os discípulos percebessem, eles estavam conversando com ele numa altura normal. De repente eles foram olhando para cima, sem perceber. Quando eles assustaram, Jesus estava lá no alto. Como assim, lá no alto? E como se eles estivessem hipnotizados, né? E aí, de repente, apareceram 2 anjos e falaram assim, varões galileus, né? Vocês estão aí atônitos, né? Olhando para o alto. E ele fala assim, olha, esse mesmo Jesus que está subindo, ele vai descer. Agora vocês devem ficar em Jerusalém. O que significa isso? O que Jesus estava falando com eles aqui? Não estou pregando de novo não, tá, Irlanda? Só para dar um respaldo naquilo que você está falando, que é uma verdade. A visão dos discípulos ali era uma visão verticalizada, né? Que é necessária a gente ter para a nossa vida cristã o tempo todo. Mas pelo fato de Jesus falar assim, olha, não vos compete o tempo e as estações em que o Pai determinou tais coisas, ou seja, restaurar o reino de Jerusalém, o reino de Deus, né? O reino em Jerusalém, não o reino de Deus, e o reino de Deus já estava sendo estabelecido. Para o reino de Deus ser estabelecido na terra, é necessário ter também uma outra visão, uma visão horizontalizada. Então eles tinham que fazer uma visão tipo a cruz, né? Uma visão verticalizada e horizontalizada no sentido de olhar para as nações, olhar para os povos e etc. E depois Paulo, ele fala que a gente tem que orar pelas autoridades e etc. Então eu tenho, graças a Deus, o pastor Irlan está na política, e eu não tinha a minha visão de mundo era meio que medíocre antes, né? Depois que eu fui entender, indo para a Colômbia, ver que é possível, eu vi uma mega igreja, e essa mega igreja ela teve o poder de influenciar a sociedade e mudar e eleger seus próprios candidatos, porque a minha visão era muito verticalizada. E falar, Jesus está para voltar mesmo, mas até hoje ele não voltou. Significa que ele não esqueceu da promessa dele. Mas o apóstolo Paulo fala que a gente tem que orar para que a gente tenha viver bem até, né, dias melhores, até que o Senhor volte. Então eu vi a necessidade assim de gente preocupar com a política, né? E daí para cá, né, Irlan, quando nós fomos lá na Colômbia pela primeira vez, eu já voltei com a minha visão de mundo diferente, sabe? Política diferente. Passei a entender mais de política, passei a estudar mais a questão da política. Hoje, assim, eu estudo teologia e política. Eu só não vou fazer ciências políticas porque não tem tempo mais, né? Meu caso agora é outro. Meu caso é púlpito, não é política, né? E vou morrer no púlpito, né? Então, assim, mas Deus levanta outras pessoas para poder realmente fazer esse papel tão importante na sociedade, porque a igreja ela é um agente de transformação na sociedade. Estava vendo com esse evento lá do Bolsonaro, que esse episódio triste que aconteceu, né? Estou vendo lá assim, Magno Malta orando. Isso viralizou. Quantos viram ele orando para o Bolsonaro? Silas Malafaia. E a gente vê assim, como que o nome de Jesus está sendo proclamado através da vida do Bolsonaro. Vocês repararam isso? Porque isso coloca em evidência um senador cristão,
coloque em evidência um deputado cristão, e isso nós estamos aí, em nome de Jesus, para pôr o fim, em nome de Jesus, eu não sei até quando, mas pôr um fim nesse marxismo, né? Cultural, né? Que virou na cultura, esse socialismo que prega mais Estado e menos sociedade, né? Menos povo, né? Que o Irlan está falando. Então, é uma proposta assim, muito interessante, porque vai dar qualidade de vida, vai diminuir a desigualdade social. Diminuindo a desigualdade social, né? Eu acredito assim que vai melhorar para todo mundo, e a igreja tem condição. Só de você tem que observar que não prega contra, não é a favor do aborto nem de ideologia de gênero, porque estava virando anarquia aqui, se esses partidos de esquerda, etc. Esse socialismo, né, ganha, né? Então é o que estava acontecendo com o nosso país, relativizando tudo é relativo, né, pastor Irlan? Então a gente precisa, né, gente? Eu acho que chegou o momento de você observar quem você vai votar, quais são as propostas, né? Quais são as propostas? Se é questão do, igual o Daniel estava falando comigo, né, que ele ouviu uma historinha, né, um documentário, não sei muito dizer, que o Hitler pegou uma galinha, depenou, ela tirou todas as penas dela, tirou tudo dela, não é isso? E depois falou assim: olha como é que essa galinha vai me obedecer. Põe um milho, pôs ela lá no fundo, fez uma fileira de milho, foi dando aos poucos um milho, e a galinha foi bicando, e a galinha chegou onde ele queria. Assim é o comunismo e o socialismo. Te dão pequenas migalhas, te depena todinho para poder te dar e a gente vive de migalha. Então tem que orar também para o pastor Irlan, orar para os cristãos, todos os cristãos em peso. O cristão, você vê um cristão de esquerda, tem alguma coisa errada, né? Entende? Tem uma coisa errada. Então, irmãos, assim, talvez você pode estar falando assim comigo, assim, ó, você está caladinho no seu canto, e você não está concordando com o que eu estou falando. Talvez porque a sua visão é um pouco fechada a respeito disso. Para que eu vou falar de política? Às vezes você não quer nem me encarar quando eu estou falando aqui. Para que tem que falar de política na igreja? É porque a gente está vivendo um período decisivo da nossa história. Já pensou eu não ter condição de igreja pagar, como é que fala? Imposto? Já pensou igreja ser igreja do Estado? Quantas igrejas não vão fechar, igual acontece na China? Está acontecendo na Bolívia. Então você perde o direito de ir e vir. Você perde, fala de democracia, mas é pura mentira. Pura mentira. Você acha que a sua casa é sua? Quem acha que a sua casa te pertence aí? Primeiro momento, não. No primeiro momento, sim, mas se o Estado quiser tirar a sua casa lá para um bem maior, Luiz é engenheiro, sabe? Né? Tira a sua casa, tira tudo e não tem nada, e ele te dá o que eles acham que deve dar. A minha família foi desapropriada, e assim, num prejuízo terrível, e está lutando até hoje para receber alguma coisa. Né? E muitos, se a prefeitura tem dinheiro, te paga. Se não tiver, tudo de bom para você, porque o país está em crise. Então, gente, a gente tem que pensar em muitas coisas. Então, essa visão horizontalizada, ela é necessária desde que a gente não caia na carne, né? Então, eu estou falando isso. Por que eu estou falando? Porque eu apoio o que o pastor Irlan está falando aí, né? A gente apoia. E vamos orar para que esse mal da corrupção, né, saia do nosso país e que o nosso país não seja uma vergonha mundial. É o que tem. Estão fazendo chacota do Brasil. Cada momento que passa, os brasileiros além de não resolver os problemas deles, eles têm o dom de arrumar um problema cada dia, um novo problema. É o que eles falam lá fora da gente, entendeu, Luiz? Então vamos mudar essa questão aí, né? Amém, irmãos? Vamos continuar orando por isso. É importante que o pastor Irlan falou. Pastor Osmano, por favor.
Deus abençoe. Amém, querido? Vamos ficar de pé, vamos encerrar o nosso culto. E lembrando, queridos, que terça-feira nós temos aqui o nosso encontro Despertai, tá? Orando pela sua vida financeira, orando pela empresa, orando para que Deus abra as portas para a sua vida, com o tema, a situação que você se encontra não vai dizer o que você é, né? Nós vamos trabalhar isso semana que vem. Coloca a mão na altura do seu coração e receba a bênção apostólica em nome de Jesus. Que em todo o tempo sejam alvos as tuas vestes e que o azeite nunca falte sobre a tua cabeça. A graça maravilhosa e salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, o insondável amor do nosso grande Deus e Pai e as doces consolações do Espírito Santo, seja com todos vós, meus irmãos, e com todo o povo de Deus na face da terra, desde agora até a vinda do Senhor. Deus te abençoe e vá em paz, em nome de Jesus.